Fala comigo, meu amigo, fala comigo, minha amiga. Tô de volta, professor Felipe Fazolino na área, planos de história no ar, fundo branco, porque a partir de agora, toda semana vai ter uma aulinha sem quadro, só para você olhar tete a tete e prestar atenção no que eu tô falando. Essa aula de hoje aqui você não vai encontrar em qualquer lugar aqui no YouTube. Na verdade, eu até procurei e você literalmente não vai achar esse assunto específico em qualquer lugar. O tema geral hoje é sobre as independências das colônias africanas na época da Guerra Fria, a luta contra o colonialismo português. Só que a gente vai falar especificamente sobre uma organização, que é a Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas, a famosa CONCP. A primeira coisa que a gente já tem que pensar é: bom, o que está acontecendo nesse contexto? Gente, há uma grande movimentação internacional, especialmente no continente asiático e no continente africano, mas até no continente americano. Esses três continentes formam, especialmente a partir ali dos anos 50, o dito terceiro mundo, uma terceira via que tenta se desviar da segunda, o socialismo, e da primeira, o capitalismo. Esses movimentos que estão surgindo dentro das colônias europeias na África e na Ásia estão começando a traçar estratégias do que fazer para se libertar da colonização deles. E no caso específico da CONCP, que é a Conferência das Colônias Portuguesas Nacionalistas, eles têm o objetivo de conclamar todos os movimentos nacionalistas dentro de suas colônias para formar uma frente única e ampla contra um inimigo comum. O inimigo comum dentro desse contexto, fim dos anos 50, início dos anos 60, passa a ser a insistência do colonialismo português no continente africano. E eu digo insistência porque tu já deve ter visto a última aula, né, sobre as independências afroasiáticas. Ali naquela aula eu afirmei que desde o fim da Primeira Guerra Mundial começa a surgir um conceito de autodeterminação dos povos. Inclusive, dentro da Carta da ONU, fala sobre a autodeterminação dos povos. Mas mesmo assim, muitas colônias continuaram presas às suas metrópoles europeias. Apesar de ao longo dos anos 50, 40, 50, especialmente 1960, muitos desses territórios conseguiram a sua independência de formas diversas. Só que Portugal começou a fazer propaganda falando que não, nas minhas colônias, aqui é como o Brasil foi para nós. Há uma espécie de democracia racial. Portugal é um império multicontinental que respeita as diferenças. Essa é a grande característica da grande nação portuguesa: o respeito às diferenças e a promoção da civilização e cidadania a todos os povos que fazem parte desse império. Essa propaganda, inclusive, ganhou apoio de um tal de Gilberto Freire, um apoio ideológico, intelectual de um tal de Gilberto Freire, que formou um conceito chamado de lusotropicalismo para confirmar essa característica do Império Português relacionado à sua relação, literalmente, com as suas colônias, vai fazer com que surjam exemplos de como que Portugal não estava querendo largar o osso, que é tornar as suas colônias independentes. Você tem que lembrar que Portugal, apesar de ser um país europeu, não é um país rico. Um dos principais críticos da colonização portuguesa, que é Amílcar Cabral, falava: olha só, Portugal é uma espécie de subcolônia da Inglaterra. Só para ter noção, Moçambique e Angola geravam as maiores partes das riquezas do Estado português. Só que além desses dois países, tinha também na África Cabo Verde, Guiné-Bissau e as ilhas de São Tomé e Príncipe. A ideia dessa conferência é organizar movimentos nacionalistas de todos esses territórios para lutar contra um objetivo comum, que é derrotar o colonialismo português, que era nessa época liderado pela ditadura fascista lá de Portugal, de Antônio Salazar e posteriormente de Marcelo Caetano. E uma grande prova de que essa conferência está alinhada com o pensamento internacional da época anticolonial é que essa conferência está querendo seguir as diretrizes da Conferência de Bandung, que é especialmente conseguir a solidariedade afroasiática, ou seja, das antigas colônias e as atuais colônias do continente africano e asiático.
A ideia principal, ou na verdade outra ideia principal, é conseguir apoio real, objetivo. Por exemplo, apoio material, apoio financeiro, apoio de diversas formas, porque essas colônias, esses movimentos nacionalistas dessas colônias africanas, percebendo que o Estado português não vai e não está se movimentando para tornar independentes suas colônias, esses movimentos nacionalistas eles vão partir para a luta. Tanto que é justamente em 1961 e depois 63, 64 que começam os conflitos, primeiro em Angola, depois Guiné-Bissau e depois Moçambique. Ou seja, início dos anos 60 começam as guerras coloniais portuguesas no continente africano, como uma consequência dessa unidade de luta, dessa busca por fazer apoios, por fazer conexões com outros territórios para garantir apoio, mas especialmente a conferência tem o objetivo de fazer uma propaganda anticolonial e pró-independência, pró-nacionalista de seus territórios. É isso, meu amigo, é isso, minha amiga. Tamo de volta aí na próxima aula. Não esquece de dar aquele like, não esquece de dar essa curtida, porque essa aula aqui, ó, tu não vai ver em qualquer lugar.